Bem, pessoal, boa tarde. Conforme combinado, né? De hoje, às 15 horas, vamos ter aqui nosso segundo dia de evento a respeito de Edge Computing, Data Center do Futuro. Meu nome é Feliciano, eu sou gerente de produtos aqui da Delta Cable, né? E para o dia de hoje, a gente vai conversar com vocês aí a respeito de tendências, de data centers, de produtos e soluções. Temos aqui conosco hoje o Flávio Marques, né, engenheiro de produtos e soluções da Furukawa. Teríamos também a presença do Rodrigo Lopes, da Vertiv, mas ele teve um problema de ordem pessoal e não vai poder participar conosco hoje, mas eu vou apresentar a parte dele aqui da solução e tudo mais, o que a Vertiv tem de soluções para ofertar para o mercado de data centers, né, para vocês. Então, queria deixar aqui já de antemão um agradecimento muito grande a todos que estão participando desse nosso evento. É um momento bastante importante e interessante para que a gente tenha conhecimento e ciência de quais são os rumos que os data centers estão tomando daqui para frente, né? Quais são as soluções que estão em voga no mercado, o que a gente tem aí de projeções para um futuro não muito distante com relação a data centers e tudo mais. E o Flávio, né, vai ser o nosso primeiro palestrante aqui, vai trazer aí bastante novidades, bastante informações interessantes com relação às soluções que a Furukawa tem para data center, o que o mercado tá vendo com relação a isso, tá? Então, assim, novamente agradeço o tempo que todos estão disponibilizando para nós aí para esse evento. E, Flávio, fica com você a palavra aí para a gente dar início e a gente poder cumprir aí nossa agenda de hoje, tá? Agradeço a presença de todos. E ao final a gente vai abrir uma sessão para dúvidas e sugestões, um bate-papo leve aí a respeito de alguma dúvida, alguma coisa que surja no caminho. Fica aberto nossos canais de comunicação aí para todos, né? Acho que todo mundo aí já tem os contatos da Delta Cable, meus contatos do Flávio. Caso tenha algum assunto que mesmo assim possa ter ficado alguma dúvida, alguma pendência, a gente está à disposição para conversar e resolver tudo que surgir de dúvida aí, tá? Flávio, é com você agora. Obrigado. Obrigado, Feliciano. Vamos fazer duas confirmações tradicionais em qualquer evento online. Primeiro, se vocês estão me ouvindo. Segundo, se vocês estão vendo minha tela. As duas perguntas mais feitas nos últimos 1 ano e 7 meses aí. Pode confirmar para mim, não? Perfeito. Ouvindo, bom som e vendo a apresentação. Excelente, então. Agora podemos ir em frente, então. Maravilha. Pessoal, boa tarde. Eu espero que todos estejam bem, espero que todos estejam com saúde, passando por esse tempo que nós estamos aí nessa pandemia. Espero que vocês e seus familiares estejam bem e espero que breve o próximo encontro, né, seja presencial, que a gente possa nos encontrar, né? Acho que todo mundo está bem. Acho que está todo mundo bem cansado de ver uma telinha, está todo mundo cansado de fazer isso de longe. Eu espero que a gente em breve se encontre logo, tá? Bom, em nome da Furukawa, eu agradeço bastante o convite, né? O convite feito pela Delta, e nós também prestigiamos e incentivamos esse tipo de evento, porque quando a gente troca conhecimento, né? Porque é sempre uma troca de conhecimento, para a comunidade técnica em geral, é um crescimento geral, né? Então, nós apoiamos e elogiamos e fazemos parte, fazemos questão de fazer parte e ajudar sempre que for possível, tá? Então, obrigado mais uma vez, Feliciano, pelo convite, a Delta, e parabéns pela iniciativa, tá? E obrigado a vocês também que estão dispondo uma parte do seu tempo, uma parte da sua tarde, nesses dias de tantas reuniões, uma em cima da outra, para ficar aqui conversando com a gente. Bom, o assunto é um assunto não é exatamente novo, mas é um assunto bastante em voga, vamos dizer assim, né? O Edge Data Center.
E nós vamos conversar com vocês, o que nós vamos passar para vocês é como a Furukawa vê o Data Center Edge e como nós devemos encarar o Data Center Edge no que diz respeito à sua posição na nuvem, sempre com essa visão da nuvem, e que cuidados devem ser tomados ou que considerações devem ser feitas na hora de montar um Data Center Edge, por causa de algumas características técnicas, alguns requisitos de performance que são importantes lembrar. Bom, eu sempre começo, ou faz um tempo que eu lanço mão dessa figura da nuvem, porque o advento Edge é um pouco mais novo do que o assunto nuvem. O assunto nuvem a gente já tem um pouco de conhecimento dele. Primeiro porque a gente, para quem trabalha com a internet, o nome, chamar a internet de nuvem, referir-se à internet como nuvem, não é uma novidade, porque antes a gente mandava as coisas pela nuvem, para chegar em algum lugar. Então eu vou mandar isso vai pela nuvem, né? Então você mandava qualquer informação e ia para algum outro lugar específico, né? A diferença é que hoje nós falamos eu vou mandar isso para a nuvem, que é um lugar onde a gente não sabe exatamente onde está. Por que eu gosto de usar isso aqui? Porque isso é uma visão de nuvem da perspectiva de infraestrutura. É uma visão da perspectiva de conectividade. Então, a primeira coisa que nós temos que considerar é que a nuvem é composta por vários pontos conectados. Esses pontos conectados, a unidade funcional da nuvem, são os data centers, né? Então, assim, ao redor do globo, ao redor do mundo, ao redor de um país, ao longo de um país, existem vários data centers que, para funcionar ou para fazer a nuvem funcionar, eles devem estar conectados. Então, um data center sozinho, ele pode processar informações, mas ele tem que estar conectado a outros, tem que estar interconectado com o resto da nuvem para que isso funcione. Então, da perspectiva de se você conversar com alguma pessoa de software, alguma pessoa de hardware, alguma pessoa de aplicações, eles vão te dar uma visão diferente. Mas para nós de conectividade, de infraestrutura de conectividade, a ideia é conectar os data centers, os pontos ou as unidades funcionais da nuvem. E eles se espalham por toda a nuvem e eles promovem uma porção de serviços, né? Muita gente está na espera, está aguardando o 5G, mas a gente já tem uma infraestrutura móvel de muitos anos, desde da primeira geração, da segunda geração, terceira geração, e agora nós estamos no 4G, o 4G, 4,5G, alguns provedores se referem a uma velocidade maior de 4G como 4,5G, estamos na expectativa do 5G, né? Então toda a parte sem fio móvel está conectada na nuvem de uma maneira ou outra. Todas as casas, através dos provedores de acesso, dos provedores dos ISPs, por exemplo, das operadoras, estão conectadas. Todos os smart grids hoje, né, que controlam sistemas de energia, que otimizam e dão mais disponibilidade para a energia, estão conectados, e também os escritórios, né? Os escritórios, através de algum provedor ou edifícios corporativos que têm o seu data center, eventualmente seu data center lá dentro, também estão conectados à nuvem. E as aplicações que rodam na nuvem dentro dos data centers, elas são distribuídas ao longo deles para fazer sincronização, para fazer isso, por conta da conectividade. Então, a nossa perspectiva é sempre de conectividade, sempre de conectividade. Nós podemos olhar esse amontoado de data centers, amontoado não, estão esparsos, na verdade, esse monte de data centers conectados, a gente pode ver com uma classificação um pouco diferente, tá? Que seria uma classificação mais da parte central do data center, né, da parte central da nuvem, de grandes data centers conectados, até a parte de acesso, onde os usuários de dados e aqueles que levam dados para a nuvem estão conectados. Então, assim, entre o que a gente chama aqui, onde que nós chamamos uma primeira geração de mobilidade, que são dispositivos móveis como a gente conhece, telefones celulares, etc. Esses dispositivos móveis e a nuvem é uma coisa simbiótica. A nuvem apareceu principalmente por causa da revolução dos dispositivos móveis como nós conhecemos hoje, telefones celulares, smartphones, etc. Eles promoveram a maior revolução tecnológica que se conhece no menor tempo que se tem notícia. E a nuvem surgiu principalmente para acompanhar isso daí, tá?
Então, eu tenho um artigo, quem quiser procurar, chama-se A Simbiose da Nuvem e da Mobilidade, onde eu abordo essa questão, por que um surgiu em relação ao outro. Então, essa é a primeira, digamos, a primeira onda da mobilidade. Depois você tem uma onda muito forte hoje, né, que é a onda de IoT, vários dispositivos simples, conectados, e uma onda que está acontecendo em que acho que quem primeiro nomeou isso aqui, se não me engano, foi a Cisco, tá internet de todas as coisas. IoE, que é Internet of Everything. Pode parecer um exagero isso, mas é bem provável que vocês já tenham visto uma pequena pastilhazinha que tem conectividade Bluetooth e tem um GPS que você pode colocar dentro da sua carteira, para você saber onde anda a sua carteira. Você pode colar na sua bicicleta para saber onde é que anda a sua bicicleta. Além de qualquer dispositivo que já nasce assim, como aqueles patinetes inteligentes, etc. Então, assim, essas são 3 ondas, digamos assim, que você vai indo mais para a borda, você vai simplificando, você vai indo um pouco mais periférico, vai simplificando os dispositivos, mas a quantidade de dispositivos começa a ficar muito grande. Então, assim, algumas das lições que a gente já tem, que a gente já sabe que tem que tomar em conta, é que todo data center deve se preparar para acomodar parte desse processamento ou armazenamento. Todo data center. Então, para tudo isso aqui que acontece, né? Desde a geladeira conectada até um medidor de consumo de água, até um carro conectado, etc. Todo data center tem que se preparar para as aplicações que vão controlar tudo isso, tá? A opticalização em si, que a gente já vem promovendo faz bastante tempo, o meio ótico como a melhor forma de abordar, de prover meio de transporte para todo esse nível de informação, ele por si só não resolve, tá? Mas é ele que é o melhor para abordar o problema de incremento constante de velocidade, as velocidades não param de crescer, a altíssima densidade de porta, o trabalhar com a distância versus capacidade, porque a maior distância com a maior capacidade se alcança com fibra ótica, e as novas topologias para suportar o que a gente chama de Big Data. Pra vocês terem uma ideia, esse mapa aqui é promovido por uma empresa que faz investimentos em startups de inteligência artificial, machine learning e big data. Isso é um mapa, essas centenas de empresas que vocês veem aí, algumas delas vocês reconhecem o nome, que são empresas muito grandes, outras, muito provavelmente, ninguém ouviu falar ainda. Em vários níveis de infraestrutura, de analytics, de machine learning, etc., elas trabalham e elas, de alguma maneira, elas estão presentes na nuvem de maneira mais concentrada ou mais esparsa. Então, essas centenas de tem alguém que está perguntando alguma coisa, não? Acho que não, né? Mas vocês continuam me ouvindo, né, Feliciano? Continuam me ouvindo? Sim, perfeito. Já. Então, assim, essas centenas de empresas, elas estão atuando mais no centro ou mais na borda, mais espalhados ou mais concentrados nessa distribuição de nuvem, tá? Então, essa visão que a gente tem que ter. Falando especificamente sobre o assunto que nós procuramos abordar hoje, que são os data centers edge. O data center edge ele está representado aqui como a parte do meio de um sanduíche, digamos assim, né? Ele está espremido, ele está ensanduichado entre justamente a parte de acesso e a parte central da nuvem. As redes de acesso, né, por um lado, são baseadas em redes ou 4, 5G, 3G, 4, 5G, redes PON, etc., ou até a rede wireless que a gente conhece na nossa casa. Elas coletam dados que estão pulverizados na nuvem, tá? De consumidores finais, como smartphones, como games, etc. Os data centers no centro, a parte core dos data centers, elas armazenam e promovem grandes quantidades promovem e gerenciam grande quantidade de dados, processam grande quantidade de dados e gerenciam a nuvem em si. E no meio ficam os data centers de borda, ou data centers edge, que ficam no meio do tráfego conectando o backhaul e a parte de acesso. Eles ficam ensanduichados literalmente aqui no meio. E ele tem uma importância muito grande porque o que acontece em nome de algumas premissas de performance,
existe a necessidade de você distribuir um pouco tanto a questão de armazenamento quanto a questão de processamento. E ele é diretamente responsável por isso. Vamos dar uma outra olhada, uma outra forma de dividir a nuvem, tá? Então, assim, o Edge está pressionado entre o Core e o Access, então você tem a parte central da nuvem. A parte central da nuvem não significa que a nuvem necessariamente é dividida em camadas físicas. Essas são camadas, digamos, mais funcionais, né? Então, assim, você tem a parte central da nuvem, que ela é a interconexão entre grandes data centers, grandes provedores de conteúdo e grandes provedores de aplicativos em nuvem. Aqui você pode colocar os Big Five ou Big Six, como você quiser, e ali faz o grande processamento de nuvem. Aqui na borda, na parte do acesso, perdão, na parte do acesso você tem aqueles que promovem a conectividade com quem usa a nuvem. Então, tanto um ISP que promove a conectividade PON e os dispositivos wireless que estão distribuídos na casa de alguém, quanto alguma operadora que faz conexão com edifícios em sistemas corporativos, quanto as operadoras móveis que promovem o 5G, o LTE, o 3G, para fazer a conectividade de qualquer outro dispositivo móvel que tenha essas tecnologias, né? Então o Edge fica espremido aqui no meio. Ele fica espremido aqui. Eventualmente, ou até muito comumente, hoje a gente vai ver, não existe muito essa distinção aqui, tá? Essa característica de edge e borda, ela pode e vai ficar, em alguns casos, lá no acesso, vai ficar ou vai ficar lá dentro dos operadores móveis, ou vai ficar dentro dos ISPs, ou vai ficar até dentro dos próprios operadores, ou das próprias empresas, ou dos próprios data centers corporativos, parte dele. Então, existe uma tendência muito grande quando se fala em nuvem, hoje, que eu tenho ouvido falar muito fortemente, que é a parte de nuvem híbrida. Então, assim, muitas empresas fizeram o movimento de ir totalmente para a nuvem, outras não fizeram esse movimento, e tem algumas, e eventualmente pode ser a maioria, que estão com parte das aplicações de nuvem, parte das aplicações locais, ou mantendo uma estrutura local para que aquelas aplicações de nuvem, se por acaso, por um motivo de falta de conectividade, não estiverem disponíveis, ele possa fazer localmente, assim ele diminui a dependência. Então aqui que fica posicionado o Data Center Edge, tá? Bom, vamos em frente para mostrar algumas das características técnicas e por que o Edge, o Data Center Edge, como componente importante da nuvem, faz a diferença. O que eu vou mostrar aqui são um cenário de aplicações móveis, mas o que eu vou mostrar, ele pode ser aplicado, ele está sendo aplicado, estou mostrando aqui para aplicações móveis, mas ele pode ser estendido isso para um computador dentro de um escritório, ou para um computador na casa de uma pessoa, ou ainda para uma máquina dentro de uma indústria, e assim por diante. Então, isso aqui eu posso estender, eu vou usar a aplicação móvel, porque a aplicação móvel é aquela que talvez resuma, é aquela que tem o exemplo mais comum para nós utilizarmos para ver isso. Então, assim, aplicações móveis e um cenário de aplicação móvel de conectividade, um dos cenários isso é a aplicação em saúde. Aplicação em saúde, aplicação em healthcare, é uma aplicação muito crítica e dependendo da forma que ela é montada, ela depende mais de disponibilidade do que de qualquer coisa, tá? Mais de disponibilidade do que qualquer coisa. Existem arquiteturas diferentes de construção de aplicações de healthcare. Existem hospitais que têm um data center próprio e um data center backup fora. Existem hospitais muito grandes que têm 2 data centers dentro do campus do hospital, em lugares diferentes, interconectados. E existem casos de hospitais que têm tudo na nuvem. Em todas as ocasiões, a parte de disponibilidade é a mais importante. Porque, apesar de um hospital, se ele trabalhar com exames muito sofisticados, por exemplo, o diagnóstico por imagem hoje ele é uma das maiores ferramentas da medicina e da saúde, uma imagem hoje, com o nível de tecnologia que se tem de imagem, ela é muito pesada. Então, o transporte dela dentro do hospital, do tomógrafo, do CT, de qualquer dispositivo de imagem para os servidores, isso exige bastante banda. Mas, assim, é melhor acessar um exame, é melhor ter sempre o exame para acessar do que
ter, eventualmente, a disponibilidade. E outra coisa, serviços de stream, mesmo médicos, já estão requerendo uma banda menor. Então, nesse caso, a disponibilidade para o healthcare é mais importante. Então, nesse caso, a presença do Data Center Edge como um backup, por exemplo, ou um Data Center Edge para processar parte ou para armazenar parte do que tem disponível no próprio hospital, para armazenar fora ou armazenar próximo, para depois ele ir para uma parte de storage mais fixa, que vai ficar mais tempo lá e que vai ser pouco consultada, o Data Center Edge faz a diferença nisso. Outra aplicação bastante comum é o streaming. O streaming, nesse caso, como qualquer um deles, como Disney Plus, Netflix, Amazon Prime, qualquer um deles, é muito comum a gente ver quando se visita um ISP que ele tem um appliance, que ele tem um pequeno servidor lá da própria Netflix, assim como faz o Facebook e outros aplicativos de rede social, um servidor local para que todas as séries, filmes, etc., que são muito assistidos nessa região de abrangência, fiquem armazenados aqui e não precisam buscar lá longe na rede, não precisam buscar lá longe nos data centers, ocupando essa banda toda hora para fazer isso. Então você aproxima esse negócio. Quando você aproxima isso, você tem ele mais disponível, mas principalmente streaming requer uma largura de banda muito grande, uma largura de banda grande. Então, o fato dele estar aqui perto otimiza o uso da banda e permite que se use essas aplicações num nível de qualidade muito alto. Outra aplicação móvel, volto a dizer, isso vale para qualquer coisa, né? Eu poderia estar considerando uma televisão, quando eu falei streaming, eu poderia estar considerando aplicação healthcare, eu poderia estar considerando dentro de um computador, para ficar vendo as imagens do computador, e nesse caso também. A parte de compras e de bancos móveis, ela ocupa uma largura de banda muito pequena, mas precisa de muita disponibilidade, uma latência muito baixa, um atraso muito baixo. Latência é o quanto tempo que as informações demoram para percorrer essa rede toda, né? Quando se abre um aplicativo móvel ou de compra, se você ficar muito tempo sem usar, por segurança ele acaba fechando e você perde aquela sessão, você perde aquilo. Então, estar disponível e ter uma baixa latência é o mais importante para a parte de finanças e de shopping, já que basicamente você circula números e isso não ocupa muita largura de banda. Tá? Então, quando as aplicações chegam mais próximas do usuário, ou seja, eu tenho uma parte das aplicações aqui perto, principalmente de compras, né? Se eu tenho próximo dele, eu aumento a disponibilidade e diminuo o tempo de comunicação com esse dispositivo. Por último, mas não seria o último exemplo que eu dou aqui, mas teria muito mais exemplos, é o que nós estamos fazendo aqui. É uma colaboração em vídeo, por exemplo. A colaboração em vídeo, para que eu faça uma pergunta e o Feliciano me responda e eu entenda, muito próximo ao que seria uma conversa pessoal, eu preciso que o atraso seja o menor possível, para evitar aquele formato de rádio, né, que tem que falar câmbio, que tem que falar, né, tem que ter recebido a mensagem para dizer ok, que acontece muito em transmissão via satélite, etc. Então, para vídeo colaboração, ele precisa de uma largura de banda muito grande, porque nós estamos tratando de imagem, e precisa de baixa latência para que a gente procure entender bem. Isso não é o último exemplo, é o último exemplo que eu estou colocando aqui, mas existem muitos outros exemplos. Um exemplo que tem uma referência muito importante é a parte de games. Games, por exemplo, ele também depende de largura de banda grande e de latência muito baixa. Porque se for usar games em nuvem, como é o caso que o Google está promovendo recentemente, começou a promover recentemente, se você colocar games em nuvem, você ainda transmite vídeo. E a parte de latência, naturalmente, é a diferença entre um jogo de tiro em primeira pessoa, a diferença de um para outro, ou jogo de futebol, que dois estejam disputando. A latência, o tempo que o servidor interpreta alguma coisa ou outra, é extremamente importante. Então, essas são as aplicações que eu coloquei como exemplo, mas que a gente poderia colocar um outro sem números, inclusive industriais, inclusive de internet das coisas, etc. Então, tem algumas características que nós falamos e que são comuns a essas aplicações que eu mostrei para você aqui. Em todas elas, o Data Center Edge ajuda, mas ele sozinho não faz isso. Mais velocidade,
é um imperativo, porque todas as redes só crescem de consumo, a gente gera muito conteúdo, e quanto mais conteúdo por intervalo de tempo, mais velocidade a gente precisa. Nós precisamos de, e falando em velocidade especificamente, a gente tem, falando em alguns números, 100 gigabits por segundo é uma velocidade que está sendo em uma rampa muito forte de crescimento agora, no maior rampa de crescimento, e o 400 GB é a próxima onda, ou é a onda que está se avizinhando aí. Já temos norma, já temos muitas aplicações e produtos, e que começou a crescer agora com a rampa do 100 GB muito alto, que começou a crescer a 400 GB. Outra palavra que a gente vê é disponibilidade. A disponibilidade, ela está relacionada também à velocidade, mas ela está muito relacionada à arquitetura. Redundância, contingência, equipamentos e rotas diferentes. A disponibilidade, ela está mais relacionada a como você projeta a rede. Desculpa. Você projeta a rede e não exatamente por usar um dispositivo óptico de alta velocidade. E por último, a latência, né? Então, a topologia e arquitetura de rede mais simples e com menos saltos, ela permite que você retire atrasos que influenciariam muito na comunicação ou naqueles serviços que eu mostrei para vocês que são dependentes disso. Por que eu ilustrei aqui com essa por que eu ilustrei com essa animação, com veículos de velocidades diferentes aqui? Porque a rede e a nuvem, e aí é a coisa mais importante de tudo que nós estamos conversando. A rede e a nuvem, ela não pode ser muito heterogênea no que diz respeito à performance. E mesmo que você aproxime uma parte do processamento nos data centers edge, aproxime uma parte do armazenamento nos data centers edge, ou seja, eu faço o data center edge, um pedaço do processamento que acontece no centro, um pedaço do armazenamento que faz no centro mais próximo do usuário, mais próximo do telefone celular, do computador, ou da televisão, ou o que quer que seja. Não adianta só eu fazer isso para garantir velocidade, disponibilidade e latência. A rede toda tem que ser observada nesse sentido. Então, não adianta eu ter data centers isoladamente rápidos, ou seja, a conexão intra-data center ser muito rápida e a conexão entre os data centers ser lenta. Ou não adianta eu ter uma conexão entre os data centers rápidas e ter os data centers lentos. Eu não posso desacelerar a performance como um todo. Então, toda vez que nós trabalhamos em qualquer componente da rede, um data center gigante, médio, pequeno, edge, que seja um rack, etc., nós sempre temos que ver a característica de performance dele e de como ele está conectado. Caso contrário, ele imaginem um motor muito potente num carro que não tem condições de transferir essa potência para a roda. Ou imaginem um carro extremamente aerodinâmico, mas que não tivesse nada para empurrá-lo. Então, nós não podemos pensar as coisas de maneira isolada. Tá? Então, volto a dizer que a gente vem advogando a opticalização. Não existe um meio de transmissão de informação tão rápido quanto a fibra ótica. Ela é mais rápida que uma transmissão via satélite, muito mais rápida que uma transmissão via satélite. Ela vem sendo exigida e melhorada década a década, ano a ano. Mas a opticalização em si, ela não resolve o problema. Ela é mais rápido. Porém, uma arquitetura de rede que tenha muitos saltos de processamento, quando mais latência introduzida, menos performance ela tem. Uma rede com poucas fibras, por exemplo, tem menos opções. Hoje, quando nós construímos um data center, e isso se aplica aos edge, desde os grandes até os data centers enterprise, dentro das empresas, as empresas precisam enxergar isso. Até os edge data centers, a gente tem que construí-los da mesma maneira. Poucas fibras significa poucas opções. Poucas fibras significa pouca flexibilidade. Poucas fibras significa menos possibilidade de captar negócios no futuro. Essa é uma característica muito importante, porque nós vimos
Nós temos acompanhado algumas ondas, falando especificamente de transceiver, né? Nós vamos acompanhando algumas ondas de transceiver, gerações de transceiver, e nós temos visto alguns clientes perderem oportunidades por causa que não tinham a infraestrutura pronta. Eu explico por quê. De tempos em tempos, a gente vê alguma queda em algum tipo de transceiver, uma queda de preço, ou uma diferença muito grande entre tipos de transceiver, seja mono, multimodo, seja de velocidade maior ou menor. E por não ter uma quantidade adequada de fibras, ou não ter uma instalação híbrida, por exemplo, mono e multimodo, eles perdem oportunidade de negócio por causa disso. Então, tem muito tipo de fibra, só que a escolha errada pode limitar, e a base instalada não pode ser esquecida. Então, dependendo da aplicação, data centers antigos ainda podem usar máquinas antigas e que funcionam bem e que podem ser transferidas até para outros data centers, para novos data centers. Como é que está acontecendo a opticalização dentro dos data centers? Existe um crescimento intenso das conexões de curta distância, tá? Como eu falei, captarão mais negócios dos demais de data center que estejam mais preparados, e o horizonte hoje deve ser de 100, 400 GB, quem vai planejar um data center hoje, tá? Aqui mostra uma figura do Light Counting, que nós somos assinantes, então perceba que nessa figura vocês veem uma performance muito robusta e contínua do 100 GB, um crescimento muito forte do 400 GB até 2026, um crescimento contínuo, e que ele deve ocupar essa posição meio que fixa do 100 GB, desde que ele começou, uma posição bastante fixa. E aqui nós já vemos o aparecimento do 800 GB e de 1.6 TB, que nós lá no I3E já começamos a trabalhar, já começamos a desenvolver 800 GB e 1.6 TB. Isso vai levar algum tempo, seguramente a gente vai ter comercialmente produtos antes, mas a norma Ethernet para 800 GB 1.6 TB deve estar pronta em 2025, 2024, 2025, por aí. Tá? Então, o que está acontecendo dentro do data center? Como é que nós devemos preparar o data center? Hyperscale, Enterprise, Colocation, Edge, qualquer um deles. Como é que nós devemos opticalizar o intra-data center? Nós temos que preparar para uma revolução que já está acontecendo lá no centro. As coisas acontecem no centro e irradiam para a borda, né? Nós mudamos a geração do chipset dos switches. Os switches tinham chipsets que eram de 12.8 terabits por segundo para chipsets que foram para 25.6 terabits por segundo de largura de banda. O chipset ele controla todas as entradas e saídas, e o somatório disso é que dá essa largura de banda que eu falei para vocês. Então, o que tem? Data centers que estão hoje funcionando dessa maneira aqui, ó, com switches centrais com essa capacidade de 12.8 terabits por segundo estão se conectando a switches de topo de rack com 2 vezes 400 GB, né, com dupla abordagem. Esses switches aqui têm capacidade da ordem de 3.2 terabits por segundo, é uma outra geração de chipsets, mas assim, a preparação ela está rodando para ele ir de 40, 100 até 400 GB nessa parte e depois migrando para cá. Tá? O que os data centers lá no centro estão fazendo e que vai irradiar para a borda, que a borda deve estar preparada? Vai mudar essa geração para a geração de 25.6 terabits por segundo. Essa geração aqui, que estava no centro, vai vir aqui para a borda de 12.6 e, eventualmente, essas velocidades vão quadruplicar. As velocidades de conexão da ordem de 1.6 terabits por segundo para esse tipo de equipamento. E vai multiplicar todas as quantidades de conexões. Então, a conexão daqui direta para cá, num switch Tor ou num switch de borda que está ligando nos servidores, ela deve ter essa característica, inclusive achatando a arquitetura, diminuindo daquela hierarquia convencional de um switch core, um switch agregador, um switch de topo de rack, um switch de borda,
para simplesmente 2 trabalhando com Spine Leaf, e são esses equipamentos que estão sendo preparados. Falando do intra-data center, então, o que nós observamos, e eu vou falar especificamente de 400 GB, a lista de interfaces Ethernet é muito grande, desde 1 GB, 1 GB, tem 2,5 e 5 ainda para par trançado, tem 10, 25, 40, 50, 100, tem uma porção. Eu fixei aqui porque essas aqui nós entendemos que dentro do data center, quando se pensa em futuro, é aquela que nós temos que dar conta. Se você abordar isso na construção do data center hoje, todas as abaixo delas estão naturalmente contempladas. Então, o 400G base SR8 chega em 100 metros com a M4, com conectividade MPO. Isso aqui é uma conectividade MPO de 16 fibras. A 400G base SR 4.2, essa daqui é a maior novidade em Ethernet nos últimos tempos, porque pela primeira vez se lançou mão da vantagem da fibra OM5, uma fibra que multimodo com múltiplos comprimentos de onda, pela primeira vez. Vários comprimentos de onda, WDM, DWDM, era sempre usado em monomodo. Essa é a primeira vez que tem uma fibra desenhada para ter vários comprimentos de onda multimodo. Pela primeira vez ela lança mão dessa fibra e dá a vantagem de 50 metros a mais se fosse com a M4. Essa mesma interface com a M4 chega só a 100 metros, essa mesma interface com a M5 chega a 150 metros. Com a vantagem o M5 de ser totalmente compatível com todas as aplicações ao M4 ou M3. Então, um eventual moving de data center, com equipamentos mais antigos, mesmo que seja Fibre Channel, etc., vai funcionar na OM5. E ela ainda está preparada para novos comprimentos de onda e novas aplicações em 400 GB. Passando para o monomodo, essas duas interfaces devem ser as mais utilizadas. O DR4 também é um MPO para 500 metros. E o FR4, nesse caso, é duplex, chega a 2 km. Duas interfaces monomodo também que devem ser bastante populares. Então, observe que, de acordo com o tamanho do data center, a gente tem distâncias diferentes e o mais interessante é ter uma infraestrutura que aborde esses dois tipos de fibra para qualquer um dos transceivers de 400 GB que estiverem disponíveis pelo melhor custo, você esteja apto a usar. Tá? Bom, então, isso está acontecendo dentro do data center, intra-data center. E o inter-data center, ou seja, entre os data centers, aquela conexão que liga as unidades funcionais da nuvem, que são os data centers. Quando a gente coloca ligar data center, significa vencer distâncias. Os data centers estão afastados, às vezes eles estão no mesmo parque, são prédios diferentes, estão afastados por 200 metros, por 300 metros, ou coisa parecida. Às vezes eles estão próximos, divididos por uma rodovia, eles estão afastados por alguns quilômetros. Eles estão em cidades diferentes, às vezes, eles estão com distância de 70, 80 quilômetros, ou mais do que isso. Então, é vencer distâncias. Para essas transmissões, é muito comum se utilizar DWDM, transmissão coerente, porque a transmissão coerente, apesar do sistema coerente ser muito mais caro, ele acaba se pagando porque ele tem uma taxa muito alta numa distância muito grande. A gente não consegue fazer isso com direct detection, que a gente chama. Tá? E DWDM, porque a gente consegue colocar vários canais dentro de uma fibra. Então, eu multiplexo a fibra, eu multiplico a capacidade da fibra. E tem duas coisas acontecendo aqui. Uma é a fibra, outra é a construção do cabo, né? Então, assim, tem cabos para todos os ambientes. Todo mundo já ouviu falar em cabo enterrado, cabo submarino, até cabo que vai no fio de para-raio da linha de transmissão, no cabo de para-raio da linha de transmissão, que é o cabo PGW. Mas também tem uma outra coisa acontecendo, que são os cabos de altas contagens. Os cabos de altas contagens, eles são cabos que eles estão sendo muito demandados, porque vocês lembram que eu falei do fenômeno de reduzir a latência? A latência, muitas vezes ela é introduzida, uma boa parte ela é introduzida por equipamentos eletrônicos. Tá? Então, simplificar, tirar os equipamentos do meio é uma forma de você reduzir latência. E alguns sistemas de WDM, alguns transponders de WDM, ao fazer isso, ele insere latência. Então, está cada vez mais comum fazer conexão direta sem WDM,
e para que você tire aquela latência introduzida naturalmente por alguns desses sistemas, tá? Então, assim, para tratar de nuvem e virtualização de data centers que estão apartados, né, eles têm que funcionar logicamente como um, né? A nuvem, todo mundo já ouviu falar em virtualização de servidores. Eu tenho 3, 4 servidores que eles se comportam como 20 servidores. Eu posso fazer. A nuvem é uma virtualização global. O data center você não sabe onde está. O data center está espalhado. E sincronizá-los, sincronizar as informações é essencial para que esse advento de nuvem funcione, ou que esse advento de virtualização global funcione. Então, eles têm que sincronizar o conteúdo, protege os dados e diminui a latência. Porque quando eu tenho uma foto que você coloca no Google, ela não fica num data center só do Google, ela fica em vários, porque se der problema num data center, tem em outro lugar. Porque se der um problema de segurança, tem em outro lugar. E principalmente, eu vou pegar essa foto do data center que eu tiver mais próximo, para diminuir a latência. Então é necessário, essa conexão ela é necessária por causa disso. A alta contagem de nuvem, a alta contagem de fibras, ela, então, isso como tendência, ela tem sido uma alternativa para conexão direta, evitando assim a introdução de atrasos ou de latência por conta dos equipamentos. A mais conhecida interface, que está sendo mais utilizada e que deve ter aqui no Brasil brevemente, né, alguma implementação a gente pode ouvir falar, é o 400G ZR. Isso não é uma implementação do I3E, é uma implementação do OIF, tá? O OIF é Optical Internet Working Forum, e eles fizeram a ZR, e depois disso o ITU-T e o I3E também lançaram projetos para ter interfaces parecidas, né? Então, o alcance dela é de 80 km, pode chegar eventualmente a 120 km. Naturalmente, é um sistema coerente de transmissão, com modulação 16 QAM, não é NRZ nem PAN4, como a gente conhece. E ela reduz bastante o custo e a complexidade. É uma taxa muito grande que pode ser tanto colocada no WDM quanto ser feita a conexão direta. Então, 400G, tem 100GR, 400ZR, está muito sendo usado, e está em desenvolvimento 800ZR. Não se esqueçam, Flávio, mas eu já ouvi falar de fibras que têm teras e teras de capacidade. É verdade, via multiplexação, mas você não consegue fazer isso sem que você introduza alguma latência por conta do transponder e por conta de você ter que converter essas interfaces em cores diferentes. Então, naturalmente, você faz isso. É um equilíbrio que vai se chegar, se precisa de uma ou se quanto se pode usar, e, naturalmente, também os fabricantes de WDM têm trabalhado para reduzir o máximo possível a introdução de latência nas redes por conta da ação dos seus dispositivos. Então, para concluir, pessoal, e aí eu vou passar para o Feliciano, que vai terminar com vocês e falar mais algumas outras coisas. Então, as ondas de tecnologia, elas avançam do centro para a borda da nuvem. O que eu mostrei para vocês, 12.8 terabits por segundo, de 25.6 terabits por segundo, de 1.6 tera, de 800 GB, 400 GB, etc., ele está acontecendo e rapidamente vai chegar nas bordas. Nós temos que trabalhar para manter a performance em toda a rede, tá? Então, mais velocidade, mais disponibilidade e menos latência é necessário que você tenha isso de maneira uniforme nas redes, tá? Todos os componentes da nuvem, como eu coloquei aqui, tem que ter o mesmo nível de performance independente da localização e do tamanho, tá? Então, os sistemas, a criticidade, né, dos dispositivos de data center cresce também na medida que essas aplicações novas acontecem. Então, diminuição de latência para o 5G, que é o 5G e o Edge Data Center são irmãos, tá? E a inteligência artificial cada vez mais presente deve também impactar bastante nisso tudo, tá? Então, Feliciano, é isso que eu queria dividir com vocês por hoje, né? Eu vou vou retornar para o Feliciano aí e depois a gente vai ficar aqui disponível caso vocês tenham alguma dúvida aí. Bom? Maravilha, Flávio. Obrigado. Obrigado aí pela apresentação, pelos esclarecimentos dados aí, acho que são bastante importantes, né? Para quem tem
seus data centers, que têm a ideia de fazer seus retrofits ou implementar novos, ampliar data centers e tudo mais. Então, assim, a gente tem que ter essa visão de futuro, né, com uma forma de preservar investimentos e você conseguir ter um acesso a um mercado cada vez mais crescente, né, de data centers, de serviços de data centers, e que as questões expostas por você com relação à largura de banda, disponibilidade, latência e tudo mais, sejam todas elas mitigadas, todas elas bem tratadas, né, para que isso se torne um diferencial até para as empresas na hora de ou utilizar desse serviço ou oferecer esse serviço para o mercado aí, um mercado em franca expansão e que, graças a Deus, aí acho que a gente tá numa crescente bastante interessante, é um momento muito importante de se investir nesse segmento, né? Como você disse, hoje a gente está cada vez mais conectado, né? Cada pessoa hoje tem lá seus 2, 3 dispositivos e todos eles conectados à nuvem, todos eles trafegando informação de uma forma ou outra, profissional ou pessoal, mas todo mundo tem uma certa dependência, então, assim, acho que isso é bastante interessante, bastante importante de ser levado em consideração na hora dos estudos que são feitos aí para investimentos e tudo mais, né? Agora, assim, num complemento a isso que o Flávio falou para a gente agora, né? Essa parte da apresentação aqui seria para o Rodrigo fazer, mas como eu disse no início, ele teve um problema pessoal aí e pediu para que eu tocasse essa abordagem aqui. Eu vou compartilhar aqui com vocês 3 slides que ele passou para mim a respeito das soluções da Vertiv, tá, para data center, tá? Então, assim, quando a gente ouve falar em data center, né, ou equipamentos e infraestrutura de data center, normalmente a gente está muito atrelado ou faz menção aos grandes, aos big data centers, né? E esse conceito de edge data center hoje, ele está muito em voga e os espaços, né, estão se tornando cada vez mais disputados por vários setores das empresas e tudo mais. Então, assim, as coisas estão sendo cada vez mais compactadas, né? Então, assim, hoje, por exemplo, eu tenho um shelter de uma operadora, né, uma dessas empresas de torres de celulares e tudo mais, aonde esses equipamentos, as conexões dos usuários, né, muita gente com o advento do 5G e tudo mais, muitos dos processamentos estão sendo realizados, a primeira fase ou a primeira parte do processamento, né, às vezes vai estar aqui, né, nessa borda. E normalmente esses aqui são espaços pequenos, né, assim, é um pedaço de um terreno, é um topo de um prédio, alguma coisa assim, aonde você não vai construir uma mega estrutura para chamar de data center, né? E hoje você consegue ter dentro desses ambientes estruturas menores, estruturas, um rack, por exemplo, né? Com todas as features ou todas os itens, os requisitos de segurança que você teria num data center grande com relação à redundância, refrigeração, alimentação elétrica e tudo mais, você consegue, hoje está sendo miniaturizado, né, trazido para pequenas estruturas, né, mas que tem a mesma confiabilidade de um ambiente grande, tá? Então, assim, por exemplo, aquilo que eu estava falando, né? A gente vê um data center hoje, ou muitas pessoas, quando a gente fala em data center, a gente imagina uma área grande, cheia de racks e com toda uma estrutura, né, rodando ao redor dele, com a parte de condicionamento de ar, as máquinas, os UPS aqui, ou os geradores, os sistemas de condensação, gerenciamento e tudo mais. Então, assim, isso daqui ainda existe, vai continuar existindo, né? Acredito que esse cenário aqui vai ser ampliado, vão ser acrescidos, né, dos data centers que a gente conhece hoje, justamente por conta desse incremento, dessa ampliação,
Isso daqui vai continuar existindo e acredito que vai continuar crescendo bastante, porque aqui como o Flávio disse, está o core e a base de vários softwares de processamento, né? Eles são processados e organizados aqui. Muito do armazenamento da informação fica aqui. Então, assim, a informação é gerada na borda, é processada e o resultado desse processamento precisa ser armazenado de alguma forma, né? Então, assim, você não vai ter tanto espaço lá no edge, lá na borda. Você precisa ter o espaço para o armazenamento, talvez esteja mais no core ou os núcleos principais de processamento de alguns sistemas estejam no core. Mas a ideia do data center de borda, né? E aí quando a gente fala em data center de borda, ou edge, ou micro data centers, é o que eu comentei agora. Pode ser desde um rack simples, né? O que a gente vê hoje bastante em empresas, escritórios, até mesmo um ISP ou alguma coisa nesse sentido, tá? Então, assim, é um rack de dados convencional, como o que a gente conhece, porém preparado para ser tratado como um edge data center, né? Onde você tem toda a parte de condensação, o ar-condicionado, a parte de UPS e o espaço livre aqui do rack para instalação de servidores e tudo mais. E aonde entra a simbiose entre Vertiv, por exemplo, e Furukawa, é a interconexão desses equipamentos com equipamentos maiores ou com as infraestruturas maiores de data center, né, que são as conexões físicas que a gente precisa ter, né, esse equipamento aqui sozinho, sem nenhum tipo de conexão, não faz sentido. Então, assim, nesse equipamento aqui é onde a gente teria ou terá aqui as conexões de 400 GB ou 100 GB ou 40 GB, como é que seja o desenho que se pretende para esse equipamento. Na sequência, né, esses equipamentos hoje são equipamentos modulares, onde você pode fazer a ampliação deles em vários equipamentos, um ao lado do outro, dependendo de espaço. Eu tenho um projeto inicial onde eu vou começar com uma estrutura menor, mas eu pretendo que essa estrutura cresça, né? Então, assim, existem soluções bastante interessantes de modularização, onde você consegue fazer uma previsão de crescimento, uma previsão de investimento ao longo do ano ou ao longo do tempo, né? De acordo com as demandas. Existem as soluções em container hoje, né, que é bastante comum a gente ver, principalmente em empresas ou ISPs também, né, a gente já vê bastante clientes desse segmento trazendo para dentro de containers o seu data center, né, aonde aqui ele vai começar a ofertar aos seus clientes não só a parte de conectividade, mas a parte de processamento e armazenamento de informações. E aí, né, de novo, o que a gente comentou aqui no início, a questão de ter esses equipamentos em pontos estratégicos, aonde o seu cliente consiga acessar as informações de forma rápida, com baixa latência, com performance, com confiabilidade e tudo mais, né? Então, assim, esse é um mercado que a gente precisa olhar bem e pensar bem direitinho com relação ao desenho, o que a gente quer ofertar aos nossos clientes a partir dessas soluções, para poder dimensionar bem direitinho isso, poder ter isso daí bem organizado, né? E ter o melhor desenho possível com relação às soluções, tá? Então, assim, hoje a Delta, junto com a Vertiv e com a Furukawa, a gente consegue auxiliá-los num desenho de soluções, né? Assim, não só para um processo estanque, mas para desenhar uma solução de um projeto onde se imagine o crescimento dele dentro de 3, 5, 10, 15, 20 anos. Então, assim, a gente tem essa flexibilidade, essa facilidade hoje de estar próximos dos fabricantes e de pessoas geradoras de conceitos e tendências e tudo mais, para que a gente possa, né, auxiliá-los
de várias formas possíveis aí, nas melhores práticas, nos melhores relação custo-benefício, né, de certas aplicações, o que você imagina fazer com que tipo de serviço você vai rodar, o que você precisa ofertar para os seus clientes e tudo mais, e aí a gente consegue desenhar isso, né, dentro do expertise técnico que a gente tem e que os fabricantes disponibilizam para a gente. E a gente tem aí uma grande possibilidade de trabalharmos juntos e ter bastante sucesso aí nos nossos projetos, tá? Então, assim, com relação a Vertiv, tá? Aqui eu estou apresentando algumas figuras, mas imagine que isso daqui tem um mundo bastante amplo de possibilidades e de itens a serem ofertados dentro dessas condições aqui, né? Como eu disse, desde um rack simples até uma solução em container completa, com todo o sistema de detecção e combate a incêndio, controles de acesso, confinamento de corredores frio e quente, tudo mais. Então, assim, se a gente fosse falar de item a item aqui, acho que essa nossa apresentação ia passar aí de algumas horas de conversa, né, para explicar produto. E acho que hoje o objetivo não é falar muito de produto, é a gente falar de ideias, falar de tendências e tudo mais. Então, assim, acho que fica um canal aberto aqui para quem tiver alguma dúvida mais específica a respeito de algum produto, né, ou de algum item que tenha alguma dúvida técnica, alguma coisa, a gente pode conversar bastante a respeito disso aí, talvez num segundo momento, numa outra ocasião, tá? Mas a gente fica à disposição de todos aí para que não fiquem dúvidas com relação a alguma coisa que a gente comentou aqui ou alguma coisa que a gente falou aqui, tá? Dessa apresentação. E eu queria aproveitar o momento, né, para ouvir das pessoas que estão participando aqui desse nosso evento, tá? A respeito do que acharam ou do que estão imaginando aí para as suas redes, para o seu futuro próximo, né, de planejamentos e implementações. Ou se alguém tem alguma dúvida sobre o que a gente comentou, alguma sugestão, alguma ideia. E esse é um momento interessante, onde tem várias pessoas aqui e a gente pode trocar bastante ideia e, às vezes, o que é uma dúvida para um pode ser a dúvida de mais de uma pessoa, então, de repente, a gente pode aproveitar o momento aqui para fazer um bate-papo mais tranquilo e, de repente, sugerir alguma ideia aí. Alguém se habilita? Alguém tem alguma dúvida? Tem, por enquanto. Estão todos nos ouvindo? Está tudo certinho? Eu ouço bem. Não, perfeito. Ó. Boa tarde. Eu tenho, não é dúvida, é um pedido. Vocês podem compartilhar esse material? Não sei se eu posso pedir para a CAN da Delta, esse material que o Flávio passou e você também, Feliciano. Você pode compartilhar o material da Vert e ele o material todo da Furukawa. Meu nome é Kleber, tá? Eu sou da Cial Telecom. Sim. Bem, Kleber. Pode falar, Flávio. A gente podemos compartilhar, a gente compartilha em PDF, tá? A gente compartilha de uma maneira segura, né? Para evitar. É mais para estudo mesmo. Isso, não é uma questão pessoal nem nada, mas assim, por conta de política da empresa, a gente compartilha ela em PDF de uma maneira segura, tá? Mas não vejo problema, não. A Delta pode ser contatada aí para você obter esse material, tá? Ah, legal. Normalmente eu falo com a Fernanda e o Átila, aqui da Delta aqui de São Paulo, solicito para eles, ou posso solicitar para o Feliciano, não sei, eu vejo com a Fernanda e o Átila. Não, perfeito, sem problema nenhum. Eu, inclusive, hoje estou aqui em São Paulo, vim fazer uma semana de São Paulo aqui e aproveitei hoje para participar do evento, né? Na verdade, já é o nosso segundo evento, segundo encontro. O primeiro eu estava em Curitiba e esse agora eu estou aqui em São Paulo. E essa é uma das vantagens da flexibilização, né, que a gente tem hoje com os acessos remotos, né, com as reuniões virtuais, que a gente consegue conversar com todo mundo, acho que da onde tiver, tá?
Um assunto bastante interessante que eu acho que de repente possa vir a contribuir aqui com a nossa apresentação hoje, tá? E é um assunto que está bastante interessante para vários segmentos de mercado, né? Tá? Isso tanto para os provedores de serviço, quanto para integradores e clientes finais, e quem é que participa aqui do nosso fórum. O que a gente vê muito hoje, e que ouve-se falar bastante, é de Smart Cities, certo? E aí essa questão de que a gente tratou hoje a respeito do Edge Computing, ou da computação de borda, do processamento na borda e tudo mais, é bastante interessante e acho que é um negócio que precisa ser olhado com outros olhos, né? A respeito do posicionamento, às vezes, da onde vão estar os nossos núcleos de processamento para determinados serviços. E assim, quando a gente fala em Smart City, a gente não pode lembrar única e exclusivamente do vídeo monitoramento, que é extremamente importante, né? E que esse sim demanda bastante largura de banda, pouca latência, né? Porque assim você precisa ter respostas rápidas, né? Para que algum evento que aconteça e que seja capturado por câmeras possam ser rapidamente processados, né? Então assim, desde as câmeras com inteligência artificial, com reconhecimento facial, reconhecimento de placas e tudo mais. Então assim, esses sistemas hoje demandam bastante de processamento, e esse processamento a gente vê que ele tem que estar cada vez mais próximo, né, mais nas bordas mesmo, e mandando para o core dessas redes ou para os núcleos dessas redes apenas as informações daquilo que é divergente ou aquilo que é necessário que seja tratado, certo? Então, assim, esse é um cenário bastante típico, onde a gente pode utilizar e falar bastante a respeito de Edge Computing ou de Edge Data Centers. Mas Smart City não é só isso, né? Smart City é tudo aquilo que traz bem-estar para a sociedade, ou que traz soluções para as pessoas que vivem naquela região. Então, assim, em Smart City hoje você vai falar também dos atendimentos de saúde, do transporte público, da segurança, né? Então, assim, de todos os serviços que são providos, tanto por órgãos públicos quanto privados, né, para que a cidade funcione, para que as pessoas se sintam bem em viver nesses ambientes, certo? Então, assim, é interessante que a gente comece, talvez, olhar para isso, né, com um cenário de coisas um pouco mais distribuídas, tá? Porque você pega cidades grandes, ou até mesmo cidades de médio porte, aonde às vezes para você transportar a imagem de uma câmera que está nas bordas da cidade, aonde você está vendo entradas e saídas, né, aonde você está colocando câmeras com reconhecimento de placas e tudo mais, para saber se algum veículo furtado na cidade entrou ou saiu, né, por exemplo, se você tiver que captar essa imagem a 20, 30 quilômetros da onde é o teu núcleo de processamento, até essa imagem chegar, até isso ser processado, até você conseguir dar vazão e resolver algumas coisas, talvez esse tempo, esse espaço entre a imagem ser capturada, processada e devolvida a informação seja insuficiente. Então, às vezes, o processamento lá na borda, ele se torna muito mais efetivo, tá? Então, assim, são coisas que acho que a gente precisa começar a pensar, né, nesse sentido. Isso é uma possibilidade, o Smart City é uma possibilidade, mas existem N outras, né? A questão dos IoTs que estão entrando hoje com bastante força, principalmente na indústria, dispositivos que fazem controles e que esses controles têm que ser efetivos e as respostas têm que ser muito rápidas, né? Então, ele não pode ser dependente de um único data center e não pode ser dependente de um data center que esteja muito longe da onde essa informação é gerada, processada e tem que ter uma resposta, entendeu? Então, assim, acho que a gente precisa
ter essas visões assim de conceito, né, para que os desenhos daquilo que a gente está se propondo a fazer sejam desenhos eficientes. Mais alguém com algum comentário, alguma ideia? Vamos ver se tem alguma pergunta aqui no nosso chat, que às vezes alguém fica com algum receio. Quem quiser fazer alguma pergunta também, não quiser falar aqui, pode perguntar aqui para a gente pelo chat. A gente está disponível aqui para responder o que tiverem de dúvidas. Bem, acho que não temos mais nenhuma dúvida. Bem, aparentemente não. Então vamos lá. Bem, acho que, então, assim, a gente conseguiu, acredito que atingimos o nosso objetivo, que era apresentar para vocês e conversar um pouco a respeito do que a gente vê aí como tendência os data centers do futuro, tá? E assim, quando a gente fala no data center do futuro, não é um negócio para um futuro muito distante, esse futuro está muito próximo, né? E que a gente precisa estar atento a esses movimentos de mercado, né? Agradeço imensamente ao Flávio aqui, que trouxe para a gente informações bastante interessantes a respeito de conceitos, né? Que às vezes a gente não está habituado a ouvir certos termos, ou não tem isso dentro das premissas que a gente estabelece, às vezes, para desenhos de algum projeto, alguma coisa. Então, assim, a contribuição do Flávio é riquíssima para esse ambiente que a gente tem aqui, essa ideia que a gente está lançando no mercado. E espero que a gente possa, como o Flávio falou, né, no futuro bastante próximo, ter esse encontro mais de forma presencial, e aí talvez se torne até um pouco mais fácil essa simbiose, essa interação entre esses vários núcleos, né, que compõem a solução, e que a gente possa estar junto com vocês aí e poder discutir bastante e quem sabe ter aí bons projetos nascendo aí a partir dessas conversas. Bom, Feliciano, deixa eu me despedir então de todos, né? Obrigado pelo tempo, obrigado pelo o tempo de vocês aí nos assistindo, obrigado pelo espaço que a Delta permitiu para nós. Eu quero convidar vocês também a conhecer a nossa visão para tudo isso que nós falamos. O resumo dela está no nosso programa chamado Programa 400 Giga Ready. É um programa que nós implementamos utilizando toda a nossa cadeia e todo o nosso conhecimento, considerando tudo que nós já reunimos de conhecimento da Furukawa, de suporte da Furukawa e que nós vemos adiante. Apesar do programa ser 400 GB Ready, ele está relacionado à velocidade, ele cobre todos esses aspectos que eu falei para você e é aplicável a qualquer nível de data center, né? Uhum. Então eu convido vocês a conhecerem o programa 400 GB Ready, a entenderem como ele é feito no nível de consultoria, na aplicação das melhores soluções e na sustentabilidade da operação do data center. Então peço que vocês conheçam, né? Convido vocês a conhecerem e me coloco à disposição para vocês, caso tenham alguma dúvida sobre a apresentação que nós fizemos ou sobre qualquer coisa que nós falamos aqui. Espero que todos continuem bem, saudáveis, e espero, mais uma vez, que em breve a gente possamos nos encontrar pessoalmente e não através dos quadradinhos só aqui, tá bom? Um abraço a todos e boa tarde. Perfeito, obrigado, Flávio, obrigado a todos, e fiquem bem, tá? E que a gente possa se encontrar aí no futuro próximo. Até mais, boa tarde. Boa tarde, obrigado, senhores. Valeu, obrigado.